Bem, irmãos, é um momento oportuno para nós comentarmos alguma coisa, tendo em vista muitas coisas que temos observado, coisas que são inéditas na humanidade que vivemos neste tempo. Nós sabemos que o Eterno cumpre a sua palavra. E também tudo aquilo que o Espírito de Deus inspirou nos profetas, muito daquilo que o Eterno revelou para nós, está se cumprindo, o que indica o iminente retorno de Yeshua. Não sabemos quando. Obviamente que para nós o tempo é bastante relativo. Para o Eterno, o tempo é irrelevante. Mas para nós podemos achar que às vezes as coisas demoram. Com certeza, o próprio texto bíblico já diz que é sobre a volta de Yeshua. Muitos vão pensar que ele demora muito, então eu acho que nem volta mais. Puxa, já se passaram quase 2000 anos, ele não voltou ainda. Como disse, para Deus o tempo é irrelevante. Mas ele nos demonstrou muitas coisas como sinais que antecederiam a sua vinda, e principalmente o próprio Yeshua mesmo nos ensinou muitas coisas. O Espírito de Deus nos deu muitas informações importantes. Então, sem querer entrar nesse mérito, querer marcar, mas se tal data a volta de Yeshua, isso aí, nós não estamos autorizados a dizer, ninguém pode falar isto. Bem, uma coisa que nós temos observado é que no contexto messiânico, nós temos visto muitas coisas se desenrolarem, muitas coisas acontecerem, já que é o nosso chamado, aquilo para que o Eterno nos chamou, nós não vamos nunca abdicar do fato de que Yeshua é o Filho de Deus, que veio ao mundo, ele é o Messias, ele veio cumprir tudo aquilo que o Eterno já tinha dito antes que ele haveria de cumprir. E Yeshua mesmo garantiu que antes da fundação do mundo, ele já existia, já era existente. Bem, não vamos entrar em todos os detalhes, óbvio que isso seria um estudo que poderia levar muito tempo. Nós vamos fazer só um resuminho de alguns pontos importantes, visto que, pela facilidade de comunicação que nós temos hoje em dia, as ideias se espalham muito rápido. Então, nós acessamos, se eu pensar alguma coisa hoje, daqui a alguns segundos, todo mundo pode ficar sabendo. Então, hoje está rápido. Antigamente, não. Se alguém tinha uma ideia, tinha que escrever um livro, a coisa ia... Em alguns anos, algumas pessoas iriam ver uma ideia. E talvez nem se fosse tanta gente assim para ver. Mas hoje em dia é muito rápido. E sem dúvida nenhuma, não somente o Eterno sabe disto, mas o adversário, que não é adversário do Eterno, é adversário nosso. Porque ninguém pode ir contra o Eterno, ninguém vai prejudicar o Eterno. Ele é Deus acima de todas as coisas, é o Criador de todas as coisas. Quem é que pode fazer alguma coisa contra o nosso Deus? Ninguém. Ninguém pode ir contra Deus, ninguém vai dizer o que Deus tem que fazer, ele não consulta ninguém para ver se concordamos ou não. Ele é Deus e faz o que ele quer. Isso é importante. Mas o ser humano é dotado de liberdade de escolha, criatividade, temos inteligência. Às vezes não sabemos usar muito bem, não. E tem gente que faz questão de não usar muito bem. Mas tem aqueles que querem acertar. E o Eterno valoriza os que querem acertar. Mas, ao mesmo tempo, posso dizer que ele despreza quem não faz questão de acertar. Bem, o que nós temos visto hoje em dia? Sabemos que
nós não temos tanto tempo, irmão. O atual movimento judaico-messiânico, ele tem, não é muita idade, não. Nós identificamos que ele teve início mais ou menos em 1967. Lógico que o movimento messiânico começou mesmo com Yeshua e seus discípulos. Foi aí que começou realmente o movimento messiânico. Porém, sem entrar em todos os detalhes históricos, durante muito tempo os judeus estiveram longe da pregação da mensagem de Yeshua. O mundo inteiro conheceu Yeshua durante séculos. A palavra de Yeshua foi espalhada no mundo inteiro já há quase 2000 anos. Ou, se alguém quiser ser mais preciso, mais ou menos 1700, 1800 anos que as boas novas de Yeshua têm sido espalhadas no mundo inteiro. E hoje eu afirmo com certeza que não existe um lugar no mundo onde Yeshua não seja conhecido de alguma maneira. Ou que alguém falou bem, ou porque alguém falou mal, mas Yeshua é conhecido por todas as nações. E, no contexto messiânico, nós entendemos que o Eterno começou a cumprir aquilo que o Shaliach Shaul, o apóstolo Paulo, disse lá em Romanos 11, que, sem estar em todos os detalhes, porque o tempo não, é meio curto, irmãos. Vamos lembrar que ele diz que os judeus foram cortados, aqueles que não creram em Yeshua, os que não creram em Yeshua, foram cortados da oliveira. E tem muita gente interpretando esse texto de maneira muito equivocada, e dizendo que os gentios foram enxertados na oliveira. E muitos querem dizer que oliveira é Israel. Se formos entender bem, irmãos, essa oliveira é o corpo de Yeshua. Que daí tanto judeus como gentios podem ser enxertados. Porque de todos os povos ele faz um, unidos na salvação de Yeshua. Então, desde 1967, um número crescente de judeus começou a crer em Yeshua, começaram a se organizar como congregações messiânicas, sinagogas judaico-messiânicas, e tem crescido muito. E principalmente, depois de 67, entramos então na década de 70, aí que começou mesmo a crescer bastante. E nesse meio tempo, muitos gentios ficaram interessados nesse crescente movimento de congregações de judeus que creem em Yeshua. Que coisa interessante. Ou, na realidade, no começo, os judeus que creem em Jesus. Era verdade isto. Começaram com muitos judeus se convertendo em igrejas mesmo, porque não existiam ainda sinagogas messiânicas. E com o tempo é que começaram a ver, não, precisamos levar essa mensagem de Yeshua para a comunidade judaica, sendo que a maioria dos judeus vai ter dificuldade de entrar em igrejas. Então, vamos levar isto num ambiente que eles vão se identificar melhor. O alvo principal do judaísmo messiânico foi alcançar os judeus. Nunca foi alvo dos primeiros pioneiros do movimento messiânico quererem mudar a igreja. Porque a igreja, entendemos, não, é para os gentios. É onde eles encontraram Yeshua. Eu conheço muitos desses pioneiros do movimento messiânico e esconda a sua vida. Alguns deles eram hippies, de formação ortodoxa, tudo, mas estavam vivendo com comunidades hippies até, tomando droga e tal, e de repente conheceram Yeshua. E depois que conheceram Yeshua, começaram a resgatar suas raízes, seus princípios, e começaram a querer levar Yeshua para a comunidade judaica. E isso tem crescido bastante nesses últimos anos. E já sabemos que, atualmente, a maior comunidade messiânica do mundo está nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem mais judeus do que em Israel. E tem uma comunidade messiânica grande e forte. Em segundo lugar, onde tem o maior número de judeus messiânicos? Em Israel. E mesmo assim, estimamos em torno de
aproximadamente 33 mil judeus messiânicos em Israel. Aí perguntamos, e no Brasil? Bem, cabe ao Eterno alcançar vidas. Eu não sei dizer quantos judeus que sabem que são judeus mesmo, que creem em Yeshua, não é impossível nós darmos uma resposta exata a quantos são, mas com certeza não tem tantos quanto tem em Israel. Mas aqui, obviamente, o Eterno tem propósito de alcançar os judeus também. Mas tudo que Deus quer fazer com o ser humano, principalmente no que diz respeito à salvação, encontra oposição. Tem um adversário. Deus permitiu que ele agisse assim, porque, afinal de contas, nós temos que ser provados. Nós temos que demonstrar nossa fidelidade ao nosso Deus diante das dificuldades. Se tudo fosse muito fácil, não iríamos provar que somos realmente convictos, somos fiéis ao Eterno, estamos dispostos a dar nossa vida pelo nome do nosso Deus. E o que está acontecendo? Satã tem semeado coisas terríveis, como ele sempre fez em toda a história. Mas agora tem sido um ponto que diz respeito a quem recebe o chamado de Deus para estar dentro do contexto messiânico. Porque, obviamente, que o movimento messiânico também tem muitos gentios. Por quê? Porque Deus chama pessoas que se identificam com aquilo que Ele quer fazer. Mas também vem pessoas cuja finalidade não é contribuir para a obra de Deus, mas sim ser usado pelo adversário. E nós temos visto semeaduras terríveis acontecendo por aí. Uma das coisas que nós temos visto, irmãos, é que o adversário, através do movimento messiânico, está querendo confundir até mesmo os crentes gentios. E não vou entrar em todos os detalhes, como isso, nosso tempo é curto. Mas uma coisa nós podemos saber, que um ponto que tem sido enfatizado que é muito perigoso, é a tentativa de desmerecer Yeshua como Filho de Deus e Messias. Quando se desmerece Yeshua, ou seja, diminui quem ele é, a sua importância, o que vai acontecer? Em primeira coisa, vai até perder o sentido celebrarmos o que nós estamos celebrando hoje. O que estamos celebrando? Estamos celebrando a morte de Yeshua, porque isso que Yeshua falou, nós vamos, com isto, fazer todas as vezes em memória de Yeshua. Foi isso que ele estabeleceu. E nós vamos lembrar que ele teve o seu corpo ferido por nós e derramou o seu sangue para pagar as nossas dívidas diante de Deus. Então, para que isso aconteça, é necessário que o Messias seja realmente especial. Mas, segundo o entendimento judaico tradicional, eles dizem que em todas as gerações surgiu um Messias. O que é o Messias? Bem, a palavra Mashiach refere-se a um designativo de uma pessoa ungida. Ungido, escolhido, separado. Podemos aplicar realmente isso para muitos casos, sim. Por exemplo, Moisés. Moisés foi um Mashiach no contexto. Ele foi escolhido por Deus e separado para cumprir uma função. Como ele, podemos vários outros. Então, usar o termo Mashiach pode se aplicar a muitos, até para você. Se Deus te escolheu para fazer alguma coisa e te ungiu para isso, você é um Mashiach também, no sentido da palavra. Mas existe, no termos da Torá, o Mashiach, o ungido, um especial, um que não é no mesmo nível de todos. Então podemos separar Abraão, Moisés, Samuel, Davi,
e Jeremias, Isaías, todos eles podem ser chamados até de Mashiach. Porém, entre esses todos, nenhum poderá jamais ser comparado com o Messias, o Mashiach. Então, hoje em dia, existe, obviamente, por parte dos judeus que não reconhecem Yeshua como Messias, uma oposição, principalmente ao judaísmo messiânico, principalmente em Israel. Mas o que acontece em Israel acaba refletindo no mundo inteiro. Então, aí entra uma questão. Existem alguns nomes que foram dados, que são os mais atuais lá em Israel. Tem um rabino, Daniel Assor, que ele é crítico do Novo Testamento, e ele questiona a respeito disso. O Novo Testamento transforma um mero homem em Deus? Isso eles estão começando a entender, né? Ele diz o seguinte: a Bíblia rejeita a idolatria pagã. Estão de acordo com isso? Sim, com certeza. A Bíblia, ela rejeita a idolatria pagã que gira em torno de deuses semelhantes aos humanos, sendo que às vezes até nem humanos são. Mas isso é verdade. E não coloca homens como deuses. E se formos, quem for estudar da história da humanidade, vai ver que quase todas as nações tinham deuses que eles mesmos criaram, de forma humana, e podemos pegar os gregos, podemos pegar povos mais antigos ainda. Desde muito tempo isso existe. Tem os egípcios, tal. Bem, e é verdade. E até hoje existem muitos povos que têm deuses dessa maneira, né? Então, nas culturas pagãs do Oriente, os gurus sobem uma escada religiosa até chegar ao degrau mais alto de se tornar um deus. Até isso existe hoje ainda. É só pesquisar um pouquinho, você vai ver. Pessoas, seres humanos, que se tornam tão santos, né? Galgando na sua religiosidade, que quando morreram viram deuses. Os egípcios já faziam isto, e até hoje tem quem acredite nisso. Bem, isso é idolatria. É idolatria sem dúvida, né? Mas é isso que a Bíblia e o Novo Testamento ensinam? Obviamente que não. Mas alguns rabinos, normalmente os ortodoxos, querem que você pense que é isso que se faz desde o princípio de Yeshua, ou do que costuma dizer que eles pensam a respeito do cristianismo. De acordo com a Torá, Deus não é humano. Em vez disto, Deus é espírito. No entanto, Deus pode escolher se revelar da forma que Ele quiser. Nós vamos encontrar nas Escrituras Deus falando com o homem de muitas maneiras. Por quê? Porque Ele tem o direito de fazer o que Ele quiser. Ele é o Criador. Ele é todo-poderoso. Ele faz tudo o que quiser, do jeito que quiser e quando quiser. E outra coisa, Ele não pergunta para ninguém se está de acordo ou não. Ele simplesmente faz. Bem, isso aqui Ele fez, né, em toda a Bíblia. E o Novo Testamento não ensina nada diferente, nada novo a respeito disto. Nós temos nas Boas Novas, ele esclarece que o Tanar, então Tanar é toda a coletânea de livros da Primeira Aliança. Então, o livro da Nova Aliança, ele apresenta o Tanar na sua totalidade. Tudo que foi dito antes foi confirmado por Yeshua no Brit Hadashah. Ou seja, que Deus se revelará a nós na pessoa do Messias.
lógico que o Messias não pode ser uma pessoa qualquer. Existe um tal de rabino, Tobias Singer, que ele zomba dessa ideia. E muitos vão atrás dele. Ele disse o seguinte: quem pensa que Deus desceu até nós, manifestado como qualquer coisa, seja como um queijo cottage ou Yeshua, olha só a maneira como ele trata. Ele está indo para o fogo eterno do inferno. Bem, pior que já tem gente acreditando nele. Vamos colocar então os rabinos de lado por um momento e vamos agora respirar fundo e com olhos imparciais, vamos deixar tudo do lado, vamos olhar para o próprio Tanar. Então, o Tanar tem a Torá, os escritos e os profetas, né? Que ele ensina que o judaísmo, na época do Segundo Templo, acreditava, e até mesmo que os sábios acreditavam a respeito da divindade do Messias. Bem, acho que alguns já devem ter ouvido falar do tal de Zohar. O livro Zohar faz parte da Kabbalah. Obviamente, nós não temos isso como livro de inspiração divina. E ele foi escrito, irmãos, alguns séculos depois de Yeshua. Bem, mas ele reflete já um pensamento que já vinha dos judeus mais antigos. Então, de acordo com esse Zohar e alguns escritos dos chamados sábios, né, nossos sábios, ele trata sobre um personagem chamado Metatron. Só para vocês saberem que existe esse personagem. Ele é descrito, olha só, ele é descrito no Zohar como um príncipe do mundo. O poder de Deus, que tem as características do próprio Deus. Ele é o ser mais elevado na hierarquia celestial. Assim como o próprio Deus, ele também se senta no trono da glória de Deus. E na cabeça ele usa a coroa com a qual o universo foi criado. Seu traje é a luz de Deus e é chamado de pequeno Deus. Isso está esquisito, não? Um negócio escrito por judeus e aceito. O professor Idela, que é chefe do Departamento de Pensamento Judaico da Universidade Hebraica, ele descreve a natureza e a posição desse Metatron como meio homem, meio Deus. Mas espera um pouquinho, judeus podem pensar isto? Tem gente que não acredita. Não, imagina, os judeus não acham que um ser humano pode ter, nem que seja... Muitos falam isso, meio Deus não existe. Tá, mas o próprio professor da Universidade de Jerusalém está dizendo isto. Ele corrige o problema do pecado humano e cumpre o propósito real dos humanos. Isso escrito por judeus. O livro do Zohar continua descrevendo o caráter e a natureza desse Metatron, como aquele que carrega a imagem de Deus, representando Deus para a sua criação. Ele é descrito como anjo da aliança, como filho de Deus, como pequeno Deus, como primogênito de Deus, como mediador de Deus, como supervisor da árvore da vida, como representante do rei responsável por toda a criação e muito mais. Nem parece que isso vem do escrito judaico de hoje, né? É interessante o suficiente que quem ler o Novo Testamento descobrirá que Yeshua, o Messias, é definido exatamente dessa maneira. Só que o Novo Testamento foi escrito muito antes do Zohar. E o resto da literatura dos sábios também seriam escritos muitos séculos depois. Mesmo que os sábios entendessem que Deus se revela à humanidade, eles escolheram não reconhecer Yeshua. Porque tudo isso que eles fizeram foi para desviar a atenção do judaísmo para Yeshua. Então, já a história de Metatron, que é uma fantasia total. Não existe, nem nunca existirá. Mas eles colocaram características de Yeshua nesse tal de Metatron, né?
Então, eles não reconhecem Yeshua como o Messias enviado por Deus. E, portanto, eles fizeram para si mesmos um substituto para ele. Então, Metatron. A ideia de que Deus se revela à humanidade na semelhança dos homens é baseada nas escrituras judaicas. Nós vamos encontrar que, realmente, Deus já se manifestou de forma humana. O Tanar está cheio de exemplos e profecias de que o Messias prometido será o próprio Deus. Em seu amor, ele se revelará a nós, sofrerá conosco e por nós. Ele morrerá e trará um sacrifício perfeito por nossos pecados. Agora nós gostaríamos de examinar alguns exemplos para mostrar que o Deus do Tanar se revela na semelhança de homens, vindo com Messias. Vamos começar em Gênesis 3. Diz assim o texto: E eles ouviram o som do Senhor Deus andando no jardim, no frescor do dia, e o homem e sua esposa esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então o Senhor Deus disse à mulher: O que é isso que você fez? A mulher disse: A serpente me enganou e eu comi. Isso significa que Adão e Eva estavam conversando fisicamente com Deus, que está caminhando no jardim. Como vocês podem imaginar que Adão e Eva estavam conversando com Deus? Falando com uma fumacinha no ar? O texto não diz que ele estava andando. Tá, o texto não descreve nos mínimos detalhes, mas eles conversaram com alguém que eles viram, que eles viam, que eles ouviam. Então, Deus falou, se revelou de maneira que eles pudessem compreender. Bem, já em Gênesis 18, nós lemos sobre Abraão, nosso pai. E o Senhor apareceu-lhe junto aos carvalhos de Mamre, quando se sentou à porta da sua tenda no calor do dia. Ele ergueu os olhos e olhou, e eis que 3 homens estavam diante dele. Quando ele os viu, ele correu da porta da tenda para encontrá-los e se curvou para o chão e disse: Ó Senhor, se tenho achado graça aos teus olhos, não passe pelo teu servo. Então, 18, verso de 1 a 3. Mais adiante, no capítulo, no verso 22, o texto diz explicitamente: Então os homens se voltaram dali e foram em direção a Sodoma, mas Abraão estava diante do Senhor. Enquanto os anjos iam embora, Deus ficou com Abraão. Então, Adonai, o Senhor, é o que apareceu a Abraão. E Abraão, de fato, identifica ele como um dos anjos que ele viu ali, como Deus. Por isso que ele se curva diante dele e o convida para comer com ele. É interessante que o Talmud, que é um comentário de rabinos, também reconhecem isto. No tratado Bava Metzia, 76, o próprio Deus vem visitar Abraão. O rabino Steinsaltz interpreta a passagem. Ele saiu e viu o Senhor parado na entrada. Aquele que disse: Senhor, se tenho achado graça aos teus olhos, não passe do teu servo. Vamos continuar a ler, no verso 13. Deus, que está comendo com Abraão, faz uma pergunta. O Senhor disse a Abraão: Por que Sara riu? Esses versículos não podem ser entendidos de uma maneira diferente. Um dos 3 é identificado como o próprio Deus. E ele prometeu a Abraão que voltaria 1 ano após o nascimento de um filho de Sara. Sara ouve isso e ri. E Deus responde a ela: Não há outra maneira de entendermos este capítulo. Abraão, Sara e Deus
participam deste jantar e conversam, estando fisicamente presentes. Ah, mas Deus é infinito. Irmãos, quem duvida do texto bíblico, duvida do poder de Deus. Se nós admitimos que Deus tem o poder de criar todas as coisas, por que duvidar que Ele pode fazer o que Ele quiser? Tudo bem, Deus é infinito, mas se Ele quiser se manifestar para você, com uma pessoa, Ele o fará. Ele vai fazer. Por quê? Porque Ele tem poder para isto. E não há nada nas Escrituras que diga o contrário. Não há um texto sequer que diga, não, Deus nunca pode aparecer. Onde é que está escrito isto? Então, se está escrito que Ele apareceu, Ele apareceu. Por que duvidar? Só mesmo quem quer complicar as coisas. Bem, então esse capítulo é incrível. Ele afirma explicitamente que Abraão e Sara encontraram Deus e falaram com Ele face a face. Deus apareceu a eles em semelhança humana, com poeira nos seus pés e tudo mais. Tanto que ele levou água para lavar os pés, tudo. Nenhum problema nisto. E depois que Abraão serviu-lhe manteiga, leite e carne, com certeza um pouco disso ficou preso na sua barba, como acontece com Moti. Sem dúvida, se esses versículos fossem escritos no Novo Testamento, se tirasse texto lá de Gênesis e colocasse no texto lá no Novo Testamento, em vez de estar então na Primeira Aliança, olha, pode ter certeza que os rabinos iriam zombar de nós. E chamariam esse versículo de idolatria. Mas como está lá em Bereshit, em Gênesis, eles não podem fazer isto, né? E com certeza eles iriam rir. Iam perguntar se Deus engordou depois do jantar, coisa desse tipo, que eles fazem esse tipo de zombaria mesmo. Pois essas são as afirmações típicas com os quais os rabinos atacam a ideia de que Deus se revelou em Yeshua, o Messias, quando Ele se fez carne. Se Deus aparecer a Abraão em carne e ossos por várias horas, Ele apareceu, não foi várias horas ali? Por que Ele não poderia assumir carne na pessoa do Messias por vários anos? Então, irmãos, o que nós temos encontrado é que muita gente quer que as pessoas não acreditem que Yeshua é, de fato, um com o Eterno, que Ele seja o Filho de Deus. Estão querendo rebaixá-lo à condição de um Messias, como foi Moisés, como foi Abraão, como foram outras pessoas. Só que Moisés não poderia morrer pelos nossos pecados. Moisés não pode perdoar pecados. Abraão não pode perdoar pecados. O rei Davi não pode perdoar pecados. O profeta Samuel, nenhum personagem, nenhum outro, ninguém entre os seres humanos pode perdoar pecados porque não consegue resolver nem seus próprios pecados. Mas Yeshua é diferente. Ele veio da parte de Deus, não foi um ser criado para uma função, Yeshua não foi criado. Em nenhum texto nós vamos encontrar que ele foi criado. E já tem pessoas que se dizem messiânicos, quer dizer, não, ele foi um ser que Deus criou especialmente para isto. Não tem fundamento nenhum nas Escrituras. E é lógico, os irmãos sabem que toda heresia ela é baseada na Bíblia. Toda heresia é baseada na Bíblia. Como? Alguém quer interpretar do seu jeito. Torce o sentido do texto. E se existe uma regra importante, irmãos, quem quer interpretar a Bíblia, e todo mundo pode fazer isto, sem exceção, não precisa ser nenhum gênio para querer interpretar as Escrituras, existe uma regra básica que a gente aprende. Primeiro, que a Bíblia explica a Bíblia e que a Bíblia interpreta a Bíblia. Se você não encontrar fundamento naquilo que você lê,
em alguma parte da Bíblia porque você entendeu errado. Tudo que está na Bíblia tem que estar em harmonia com todo o texto. Então, se tem alguma divergência, é você que entendeu errado. Então, peça a direção do Eterno. Irmãos, por que nós estamos falando sobre isto? Nós temos que tomar muito cuidado com as coisas que nós vemos e ouvimos, principalmente na internet, porque é muito fácil de acessar. Então, tem muita gente falando em nome de judaísmo messiânico, mas pode ter certeza, não estão alinhados com o judaísmo messiânico, porque o judaísmo messiânico está alinhado com a Torá, está alinhado com o Brit Hadashah, está alinhado com Yeshua. Yeshua é o Messias, ele é especial. Yeshua nunca pecou, ele assumiu uma forma humana e nunca pecou. Foi tentado, Satã tentou, mas Satã não conseguiu nada. Mas Satã pode conseguir contra nós, se nós nos descuidarmos. Fiquemos com o coração aberto para Yeshua, mas com os olhos atentos a toda forma de engano. Yeshua mesmo disse, sejam simples como as pombas, mas prudentes como a serpente. A responsabilidade, irmãos, de cair no erro é nossa. Se alguém cair no erro, não queira jogar a culpa em ninguém, nem em Satã. Porque Satã tenta. E você consegue. Ou você o vence, ou você é dominado. Fiquemos atentos, irmãos. Sobre esse assunto tem muita coisa para falar, mas não é o propósito hoje. Eu me coloco à disposição, mas eu não sou dono da verdade, eu não conheço tudo, mas eu tomo muito cuidado para não sair do que está escrito. Se alguém tiver alguma dúvida, me disponha a pensarmos juntos. Certo? Pode entrar em contato, vamos ver. Se eu tiver errado, eu me corrijo. Se tiver certo, eu vou dizer que a Escritura diz sobre isto. E vamos juntos deixar que o Espírito de Deus nos dirija em tudo. Amém, irmãos? Que o Eterno abençoe de maneira muito especial a todos. E celebremos a morte de Yeshua como Ele quer que nós celebremos. Porque foi pela sua morte que nós fomos resgatados, que nós fomos redimidos, pela sua morte, pelo derramamento do seu sangue, é que nós estamos limpos do pecado. Então, irmãos, vamos celebrar com alegria, porque Ele morreu, mas Ele ressuscitou.